Jesus, o Cristo. Episódio 1: O nascimento e infância de Jesus. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Há 2000 anos, o povo de Israel sofria angustiado sob o domínio do Império Romano. As legiões romanas haviam conquistado todo o mundo mediterrâneo, a ilha da Grã-Bretanha e partes da Ásia. César Augusto se tornara um dos soberanos mais poderosos que o mundo já conhecera. Os uniformes escarlates dos soldados romanos sempre lembravam aos judeus que Roma estava no comando. Mas, apesar do tormento constante, o povo de Israel agarrou-se com lealdade às suas antigas esperanças religiosas. A crença que um dia Deus mandaria um Messias, um líder para libertá-los e salvá-los. Os meninos judeus cresciam frequentando as escolas da sinagoga e aprendiam as promessas de Deus para o povo de Israel. Durante toda a história de Israel, Deus falou com os profetas do nosso povo. Muito tempo atrás, Deus fez um pacto com nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele prometeu guiar seu povo e libertá-lo dos seus inimigos. E, através dos profetas, Deus nos prometeu o Messias que reestabelecerá a nossa nação. Mas fora das paredes das sinagogas, o mundo ainda era romano. Impostos tinham que ser pagos a um imperador romano e muitas vezes eram pesados e injustos. O povo de Israel se encheu de ódio. Mas quem ousava expressar sua indignação ficaria com as marcas do chicote romano ou com as cicatrizes da espada romana. De vez em quando havia uma rebelião ou uma revolta, mas Roma governava a terra com força e firmeza. Todavia, as tradições das pessoas eram fortes. E havia aqueles que continuavam tendo fé nas palavras dos profetas. Acreditavam que o dia da vinda do prometido Messias estava próximo. Alguns achavam que ele traria uma salvação espiritual, mas outros achavam que ele seria um líder militar que os ajudaria a derrotar os romanos e conquistar sua liberdade. Até quando vamos sofrer com esses romanos fraudulentos e mentirosos? Até quando vamos pagar impostos aos seus cobradores? Olhem para isso. Até quando vamos aguentar os chicotes e as espadas romanas? Por que temos que nos submeter a esses bárbaros? Por que temos que pagar impostos para eles? O que podemos fazer? Temos que suportar essa opressão com paciência, pois sabemos que Deus nos prometeu um Messias, um Salvador. O profeta Isaías profetizou: porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas havia uma pergunta ardente que não queria se calar, e agora o jovem furioso a fazia de novo. Mas quando é que esse Messias virá? Quando? A resposta viria logo, mas mesmo aquela que seria mais envolvida desconhecia sua importância no plano de Deus. Maria de Nazaré aguardava ansiosamente seu casamento com José, o carpinteiro do vilarejo. Maria amava Deus e era grata por suas muitas bênçãos, mas ela desconhecia a bênção inacreditável que Deus guardava para ela. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que tu conceberás e darás à luz um filho,
e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isto se não tenho marido? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice. Porque para Deus nada é impossível. Eis-me aqui. Sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Assim como o anjo dissera a Maria, sua prima Isabel também estava esperando um bebê. Isabel e seu marido Zacarias já tinham idade avançada, mas nunca haviam tido um filho. Um anjo dera a mensagem a Zacarias. Ele disse que a criança seria um menino que devia se chamar João, e que ele prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Mas quando o Messias viria, ou quem ele seria, Isabel e Zacarias não sabiam. Todavia, Isabel estava muito feliz. Deus revelaria mais de seu plano na plenitude dos tempos. Maria. Isabel. De repente, com a saudação de Maria, Isabel sentiu a criança se mexer dentro dela e ela se iluminou com o Espírito Santo. Bendita tu entre as mulheres, e bendito seja o fruto do vosso ventre. Mas de onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, meu coração encheu-se de alegria. Bem-aventurada a que acreditou, pois hão de cumprir-se todas as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na pequenez de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Quando José soube que Maria seria mãe, ele ficou muito perturbado. Ele sabia que ele não era o pai da criança, mas ele amava Maria e a queria como sua esposa. Até no sono, José lutava com seu problema, virando-se de um lado para outro. Ele devia aceitar a situação ou devia separar-se silenciosamente de Maria? José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e o chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
E assim José levou Maria para sua casa. Quando o nascimento do filho de Maria já estava próximo, o imperador romano César Augusto ordenou que se fizesse um censo para fins de impostos. José e Maria viajaram para Belém, pois foi lá que José nascera. Era uma viagem cansativa, ainda mais para uma mulher prestes a dar à luz. Mas quando os viajantes, cansados, chegaram em Belém, encontraram uma cidade cheia de pessoas que também vieram se alistar para o censo. Meu bom homem, pode segurar o animal para mim? José aproximou-se da porta da estalagem. Talvez encontrassem abrigo aqui. Procuramos abrigo para esta noite. Sinto muito, todos os quartos estão ocupados. Precisamos achar um abrigo. Minha mulher dará luz a seu primeiro filho. Pode ser a qualquer momento. Não tem amigos na cidade? Não. Somos de Nazaré. Não temos outro lugar para ficar. Detesto sugerir isso, mas o único abrigo que posso oferecer para esta noite é o estábulo. É o único lugar que tenho. Você é muito gentil. Venham, vou mostrar o caminho. Lamento não ter camas, mas há muito feno limpo. Ao menos não sentirão frio. Que Deus o abençoe por sua bondade. Vou trazer cobertas. Se precisarem de alguma coisa, é só pedir. Tome, eu vou deixar a luz. Obrigado. José! Nos campos perto de Belém, alguns pastores guardavam seus rebanhos durante a noite. O ar estava frio e sentaram perto da fogueira para se aquecer. Inúmeras estrelas brilhavam no céu acima deles. De repente, o silêncio da noite foi interrompido. Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Agitados e sem fôlego, os pastores se aproximaram do estábulo de Belém. O anjo disse que encontrariam o Salvador recém-nascido deitado em uma manjedoura. José atendeu a porta e os deixou entrar. E lá, assim como lhes foi dito,
estava o bebê que seria o Salvador do mundo, Cristo, o Senhor. Com admiração silenciosa, os pastores ajoelharam-se na manjedoura para homenagear o prometido que o povo esperava há tanto tempo. A antiga profecia de Isaías fora realizada, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando Jesus tinha apenas algumas semanas de idade, José e Maria o levaram ao templo como mandava a lei. A lei de Moisés instruía os pais a levar o seu primogênito ao templo e oferecer um sacrifício de agradecimento. E assim Jesus recebeu a bênção e seu nome foi registrado entre os primogênitos de Israel. Mas o sacerdote não percebeu que essa era a criança que Deus havia prometido. Naquela época, havia um homem devoto e justo em Jerusalém, de nome Simeão. Ele estava envelhecendo e havia expressado o desejo de, antes de morrer, ver o rosto do prometido Messias de Deus. O Espírito Santo lhe havia assegurado que seu desejo se realizaria. Quando Maria, José e o bebê deixaram o templo, o coração de Simeão saltou de alegria. Esse era o Salvador. Quando Simeão viu a criança, louvou Deus. Tremendo de alegria e gratidão, tomou o bebê em seus braços. Agora, Senhor, despede-se em paz. O teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. E uma espada trespassará também a sua própria alma, e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ali perto estava uma profetisa de nome Ana. Ela era viúva há muitos anos e agora passava todo o seu tempo no templo. Ela ficava lá dia e noite, servindo a Deus em jejuns e orações. Ela também agradeceu a Deus pela criança, pois a ela também foi revelado que esse era aquele que o povo havia esperado para libertá-lo. Lá longe no Oriente, Deus chamou alguns magos para também adorarem o recém-nascido com uma estrela. A estrela acenava para eles de um céu adornado com joias e eles resolveram segui-la. Sua viagem os levou para Jerusalém, onde perguntaram primeiro para uma pessoa e depois para outra: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. As perguntas feitas por esses visitantes misteriosos do Oriente agitaram o povo. Um novo rei? Rei dos judeus? A notícia do acontecido não demorou para chegar até as autoridades. Herodes o Grande foi nomeado rei da Judéia por César Augusto e governava os judeus com mão de ferro.
Era um homem corajoso e inteligente, porém cruel e impiedoso. Quando Herodes recebeu o relato que estranhos vieram para Jerusalém em busca de um rei recém-nascido, ficou muito perturbado. Rei dos judeus? Eu, Herodes, sou o rei dos judeus. Quem é esse novo rei que esses magos vieram adorar? Chame meu conselho imediatamente. Herodes sabia que as escrituras judaicas prometiam um Messias a Israel. Então reuniu os príncipes dos sacerdotes e os escribas e perguntou onde havia de nascer o Cristo. Em Belém de Judeia, como escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Um bebê nascido em Belém que cresceria para governar Israel. Isso nunca poderia acontecer. Então Herodes elaborou um plano. Secretamente ele chamou os magos e perguntou-lhes sobre a estrela que viram. Então lhes disse que as escrituras judaicas diziam que o Cristo nasceria em Belém. Ide e perguntai pelo menino. E quando o achardes, participai-ne, para que eu também vá, eu adore. Assim os magos partiram em busca do recém-nascido. E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E entrando em casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mas Deus avisou os magos em um sonho para não voltarem para Herodes. E assim partiram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, uma noite, enquanto José estava dormindo, um anjo do Senhor apareceu para ele em um sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Rapidamente José acordou Maria e contou sobre o aviso do anjo. Eles juntaram suas coisas e prepararam-se para partir. Protegidos pela noite escura, José, Maria e o menino Jesus foram para o Egito. Enquanto isso, Herodes percebeu que os magos não voltariam. Ele fora enganado. Ele irritou-se muito. Então um plano diabólico começou a tomar forma na sua mente cruel. Vão para Belém e em todos os seus contornos. Peguem todos os meninos de 2 anos para baixo e matem todos. Agora, ele pensou, não haverá mais falatórios sobre um novo rei dos judeus. Ele se sentiu seguro de novo. Ele não sabia que o menino que queria matar já estava a caminho do Egito. Longe das garras de Herodes, José, Maria e o menino Jesus podiam viver em paz por um tempo. Eles estavam felizes no Egito, mas estavam ansiosos para voltar para a sua terra um dia. Então, uma noite, o anjo do Senhor apareceu de novo para José em um sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então a pequena família partiu de novo para voltar para sua amada terra de Israel.
Mas quando José soube que o filho de Herodes, Arquelau, agora reinava na Judeia no lugar do seu pai, receou ir para lá. Diziam que Arquelau era um rei cruel e impiedoso como Herodes, e José temia que pudessem fazer mal ao seu filho. E assim, tendo sido avisado de novo em um sonho, dessa vez que devia ir para as partes da Galileia, José pegou Maria e Jesus e foi em direção a Nazaré, que era governada por um outro soberano. Em Nazaré, onde viveram antes de Jesus nascer, José retomou seu ofício de carpinteiro. Maria passava quase todo o tempo cuidando da criança. Estavam felizes por estarem em um ambiente familiar de novo, com seus amigos e sua família. E assim, as estações passaram e os campos férteis produziram seus frutos. Há alguns anos, não houve chuva suficiente e a terra ficava seca debaixo do sol quente. Outros anos, os riachos e as fontes se enchiam e as colheitas eram abundantes. Os anos se passaram. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria o levaram para Jerusalém para a festa da Páscoa, segundo o costume. Quando voltavam para casa, com parentes e amigos, de repente perceberam que Jesus não estava com eles. Viu Jesus em algum lugar? Não vi. Pensei que estivesse com vocês. O perdemos saindo de Jerusalém. Talvez ele estivesse com amigos. Perguntamos a todos que encontramos, mas ninguém ouviu. Melhor voltarmos a procurar. Voltando para a cidade, Maria e José apressaram-se no caminho para Jerusalém. Eles tentaram não se preocupar, mas Jerusalém era uma cidade grande e Jesus só tinha 12 anos. Depois de procurar por 3 dias, eles finalmente resolveram ir ao templo para perguntar por Jesus. Talvez alguém o tivesse visto. E lá eles o encontraram sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai? Aqui nesse templo, Simeão havia reconhecido Jesus como o prometido. Agora Jesus se referia a Deus como meu pai. Mesmo com 12 anos, ele estava percebendo que ele era realmente o Filho de Deus. Mas por ora, Jesus estava feliz em voltar para Nazaré com Maria e José e lhes obedecia. E sua mãe guardava em seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens.